Homicídio qualificado, artigo 121, parágrafo 2º. Quando for praticado contra integrantes das Forças Armadas, Marinha, Exército e Aeronáutica, Forças de Segurança Pública, Polícias Federais, PF, PRF, PFF, Civil, Militar e Corpo de Bombeiros Militar, agentes do Sistema Prisional, agentes penitenciários, integrantes da Força Nacional de Segurança, pena, reclusão de 12 a 30 anos. Não basta que o homicídio seja praticado contra alguma dessas pessoas para que seja qualificado. É necessário que o crime tenha sido praticado em razão da função exercida pelo agente. Se o crime não tem relação com a função pública exercida, não se aplica esta qualificadora. Homicídio qualificado, artigo 121, parágrafo 2º. Quando for praticado contra cônjuge, companheiro ou parente consanguíneo até 3º grau dos integrantes das Forças Armadas, Marinha, Exército e Aeronáutica, Forças de Segurança Pública, Polícias Federais, PF, PRF, PFF, Civil, Militar e Corpo de Bombeiros Militar, agentes do Sistema Prisional, agentes penitenciários, integrantes da Força Nacional de Segurança. O homicídio praticado contra qualquer desses parentes, desde que guarde relação com a função pública do agente, será considerado qualificado. Homicídio privilegiado e qualificado. Por exemplo, praticado mediante emprego de veneno e praticado por relevante valor moral. Atenção! A qualificadora, obrigatoriamente, tem que ser objetiva, relativa ao meio utilizado, pois a circunstância privilegiadora é sempre subjetiva, relativa aos motivos do crime. Não se relaciona aos motivos determinantes do crime. Assim, não teremos crime hediondo, pois o privilégio, por ser relativo aos motivos determinantes, prepondera sobre a qualificadora, afastando a hediondez nesse caso. Homicídio culposo. Agente pratica uma conduta direcionada a outro fim, mas, por negligência, imprudência ou imperícia, inobservância de um dever de cuidado, acaba por causar a morte da pessoa. Pena: detenção de 1 a 3 anos. Atenção! Não existe compensação de culpas. Se a vítima também contribuiu para o resultado, o agente responde mesmo assim. Mas essa circunstância, culpa da vítima, será considerada em favor do réu na fixação da pena. O homicídio culposo na direção de veículo automotor é crime previsto no artigo 302 do CTB. Perdão judicial. CP, artigo 121, parágrafo 5º. É cabível no homicídio culposo. É uma causa de extinção da punibilidade. O juiz poderá deixar de aplicar a pena se as consequências da infração atingirem o próprio agente de forma tão grave que a sanção penal se torne desnecessária. Por exemplo, Carlos, distraído, pois está atrasado, fecha o portão da garagem, porém não toma os cuidados necessários. O portão automático acaba matando seu filho, de 2 anos, que estava brincando próximo à garagem. Neste caso, Carlos pratica o crime de homicídio culposo, mas é possível a concessão do perdão judicial, pois as consequências do crime, morte do filho, já foi castigo suficiente para o pai, sendo desnecessária a aplicação da pena. Homicídio majorado. No homicídio culposo, aumento de 1/3 da pena. Resultado de inobservância de regra técnica ou profissão, arte ou ofício, se o agente deixa de prestar imediato socorro à vítima, não procura diminuir as consequências de seu ato, foge para evitar prisão em flagrante. Homicídio majorado. No homicídio doloso. Se o crime for cometido contra pessoa menor de 14 anos ou maior de 60 anos, aumento de 1/3 da pena. Se o crime for praticado por milícia privada, sob o pretexto de prestação de serviço de segurança ou por grupo de extermínio, aumento de 1/3 até a metade. Se o crime, no caso de feminicídio, for praticado, letra A, durante a gestação ou nos 3 meses posteriores ao parto, B, contra a pessoa menor de 14 anos, maior de 60 anos, com deficiência
ou portadora de doenças degenerativas que acarretem condição limitante ou de vulnerabilidade física ou mental. C. Na presença física ou virtual de descendente ou de ascendente da vítima. D. Em descumprimento das medidas protetivas de urgência dos incisos 1, 2 e 3 do caput do artigo 22 da Lei Maria da Penha. Nestes casos, o aumento será de 1/3 até a metade. Induzimento, instigação, auxílio material, CP, artigo 122. A suicídio ou automutilação, pena reclusão de 6 meses a 2 anos. Se da automutilação ou da tentativa de suicídio resulta lesão corporal de natureza grave ou gravíssima, pena reclusão de 1 a 3 anos. Induzimento, instigação ou auxílio a suicídio ou a automutilação. O crime pode ser praticado de 3 formas. 1. Induzimento. O agente faz nascer na vítima a ideia de se matar ou se automutilar. 2. Instigação. O agente reforça a ideia já existente na cabeça da vítima. 3. Auxílio. O agente presta algum tipo de auxílio material à vítima. Por exemplo, empresta uma faca. Elemento subjetivo exigido é o dolo. Não é admitida a forma culposa. A consumação se dá com o mero ato de induzir, instigar ou auxiliar a vítima a se suicidar ou se automutilar. É um crime formal. A possível ocorrência de resultado danoso à vítima servirá como qualificadora. Induzimento, instigação ou auxílio a suicídio ou a automutilação. Sujeito passivo. Somente a pessoa que possua algum discernimento. É admitido o concurso de pessoas, ou seja, 2 ou mais pessoas se reunirem para auxiliarem outra a se suicidar ou se automutilar. Atenção! Se a vítima não tiver discernimento, estaremos diante de um homicídio ou lesão corporal. Atenção! Se o crime é cometido contra menor de 14 anos ou contra quem não tem o necessário discernimento para a prática do ato, ou que, por qualquer outra causa, não pode oferecer resistência, responde o agente pelo crime de homicídio.